Tratado de Versalhes. Toda guerra termina com um tratado. Se não houver tratado ou armistício, significa que os países continuam em guerra. Por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Teoricamente, eles ainda estão em guerra. Por quê? Porque não teve um tratado, um armistício. No caso aqui, o Tratado de Versalhes colocou fim à Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. O Tratado de Versalhes ocorreu em janeiro de 1919, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. Esse tratado foi tão ruim para o mundo que ele condenou o mundo a entrar na Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Ou seja, se não fosse um tratado tão ruim assim, nós vamos entender daqui a pouco porque provavelmente não haveria Segunda Guerra Mundial de 1939 a 45. Vamos lá. Teve a participação de 32 países, mas a liderança coube aos Estados Unidos. Lembra, Estados Unidos entrou no finzinho da Primeira Guerra Mundial, em 1917, para substituir a Rússia, que tinha feito uma revolução interna, a Revolução Russa. Inglaterra e França. Então, esses foram os países vencedores, né, que comandaram, que lideraram o Tratado de Versalhes. Observação. O presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, defendeu uma paz sem punições. Uma paz sem punições, com seus 14 pontos, mas não foi ouvido. A gente costuma criticar os Estados Unidos, dizendo que é um país que gosta de guerra, e gosta mesmo, mas nesse caso aqui, a gente precisa levar em consideração que o mais sensato foi os Estados Unidos, sob a liderança do presidente Wilson. Por quê? Porque ele defendeu uma paz sem punições. Se o mundo tivesse escutado o presidente dos Estados Unidos no Tratado de Versalhes, provavelmente não haveria Segunda Guerra Mundial. Mas não foi ouvido. O Império Austro-Húngaro, no Tratado de Versalhes, ficou definido assim: se transformou em 4 países. Aquele império que decretou guerra à Sérvia, que foi revidado pela Rússia, que levou todo o grupo. Então, o Império Austro-Húngaro se transformou em 4 países: a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia, nome adotado em 1929. Mas olha a tragédia do Tratado de Versalhes, está aqui, ó. Consideraram a Alemanha o principal responsável pela guerra. Lembra, na explicação da Primeira Guerra Mundial, eles queriam parar o poderio alemão. Então, como você responsabiliza um único país pela guerra inteira, né? O Estado alemão, leia-se país, o direito internacional chama país de Estado, devolveu a França, Alsácia e Lorena. Lembra Alsácia e Lorena naquela guerra franco-prussiana, né, que França tinha perdido para a Alemanha, Alsácia e Lorena, região na Europa rica em minérios de ferro, fundamental para a indústria. Então aqui, com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha devolve Alsácia e Lorena para a França. A Alemanha teve que arcar sozinha com pesadas indenizações de guerra. Teve que reduzir o seu efeito militar, ou seja, proibiu-se para a Alemanha ter uma forças armadas forte. Proibiu em ter armamentos pesados, a Alemanha sozinha. Teve que entregar aos vencedores os seus territórios coloniais. O certo seria todo mundo entregar os seus territórios coloniais e decretar a independência, mas não. A Inglaterra ficou, a França ficou com seus territórios coloniais, agora a Alemanha teve que devolver os seus. Então, a Alemanha foi praticamente punida sozinha. E com essa punição, o que houve? Houve uma espécie de revanche na Segunda Guerra Mundial, acrescentado com a crise econômica que ocorreu em 1929, com Hitler, né, junto com a Itália querendo a Segunda Guerra Mundial, querendo uma vingança, então potencializou, condenou o mundo a entrar na Segunda Guerra Mundial, esse Tratado de Versalhes. Não escutou o presidente Wilson
Quem ganhou com a Primeira Guerra Mundial? Estados Unidos. Estados Unidos, que era um simples produtor de rum, uma bebida horrível de melaço de cana, passou a ser uma das maiores potências, depois isoladamente a maior potência econômica mundial, porque vendia para os dois lados, né? Virou uma potência praticando comércio, vendendo para os dois lados da guerra. Estados Unidos fica do lado de quem paga mais. Até a próxima.